E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos ver a única formação que eu acredito que pode salvar o Vasco do rebaixamento neste momento no Campeonato Brasileiro. Cara, apenas 5 rodadas de Brasileirão e já temos que falar do Vasco se salvando com o rebaixamento por conta do péssimo trabalho que vem sendo feito por todos hoje que estão dentro do Vasco. Mas vamos lá, o Vasco tem ali alguns jogadores que pode montar um time e pensar em conquistar algumas vitórias, conquistar alguns pontos, ser um pouquinho mais competitivo, mas precisa trabalhar com sabedoria e fazer o óbvio, cara, sem tentar inventar neste momento e deixando qualquer panelinha que exista dentro do clube de lado e colocando os 11 melhores para jogar na melhor formação possível, todos ali dedicados os 90 minutos para o Vasco conseguir pelo menos a vitória aí contra o Vitória. Essa é a formação que eu acho ideal para o Vasco conseguir brigar e ser um pouco mais competitivo no Campeonato Brasileiro, deixar de ser saco de pancadas dos adversários, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis, e vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana. Temos jogos de Champions League, temos aí também jogos de Libertadores da América, destaque para Botafogo versus LDU, aposta pela PagBet no primeiro link aqui do comentário fixado. É muito importante que você utilize o meu link do comentário fixado lá na PagBet, irmão. Acertou, tá pago, de fato você recebe o valor na hora sem erro nenhum, fora que eu te garanto que lá você terá as melhores cotações do mercado, você pode comparar em qualquer uma, que lá na PagBet vai estar as melhores. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, essa é a melhor formação possível que existe para o time do Vasco no momento, rapaziada. Melhor formação possível, não tem outra, não tem outros 11 melhores jogadores no elenco do Vasco do que esses nesse momento. O goleiro é o Léo Jardim, obviamente. É talvez uma das únicas contratações feitas pela SAF do Vasco que realmente deu resultado, que realmente conseguiu chegar a uma seleção brasileira, que realmente valeu a pena o investimento feito no goleiro do Vasco, Léo Jardim. Na lateral direita, é de suma importância que você retire o Paulo Henrique do time. Se você pegar para analisar os últimos gols que o Vasco vem tomando, grande participação existe do Paulo Henrique. Grande participação tem do Paulo Henrique sempre fazendo alguma besteira. Então ele não tem condições nesse momento de vestir a camisa do Vasco. Então o que você tem que fazer? Tem que tirar ele do time, tem que botar ele no banco de reservas, ou então nem relacionar. E já também que o Puma é tão ruim, é tão horroroso, que ele nunca é mais utilizado no Vasco, ele já não é mais nenhuma opção, é bom até que o Vasco busque algum comprador para o Puma, porque ele não é utilizado, o cara tá só recebendo o salário do clube. O Vasco tem que colocar na lateral direito o João Vitor, que é um jogador que é zagueiro de origem, mas que tem mais qualidade do que os nossos laterais direitos, qualidade técnica, velocidade, imponência, é um cara mais corajoso, mais acostumado a jogar em equipes grandes. Então eu iria com o João Vitor na lateral direita do time do Vasco, talvez essa é a solução para o momento, até a janela de transferências que o Vasco vai ter que buscar um lateral direito. Alô, Lúcio Barbosa, Pedro Martins, Vasco precisa de um lateral direito e vocês já deveriam estar fazendo um mapeamento de mercado, já deveriam estar negociando com as opções. Um nome que eu vou falar aqui para vocês, existe o Montiel, hoje jogador do Sevilha, da Espanha, um bom nome para chegar no Vasco para lateral direito. Então vão atrás desse nome que ele vai dar jeito na lateral direita do Vasco. Pode confiar, beleza? A dupla de zaga do Vasco tem que ser Maicon e Léo, porque se você vai utilizar o João Vitor na lateral, o que sobra de melhor é Maicon e Léo. O Maicon pelo menos vai bem no jogo aéreo, é um zagueiro lento, então o Vasco não vai poder jogar com suas linhas altas. Todas as opções que o Vasco que sobram agora para a zaga do Vasco, tirando Rojas, são lentos, cara, são de jogadores lentos. Aí você teria ou o Maicon ou o Medel, que são dois zagueiros lentos. O Léo tem até uma certa velocidade, mas não tem nenhuma imponência de corpo para cima dos atacantes, ele sempre perde os duelos, o que também me deixa chateado. Mas a melhorzinha dupla de zaga do Vasco é Maicon e Léo, cara. No momento é isso. Alô, Pedro Martins, contratar zagueiro, hein? Tem que contratar um zagueiro bom pro lado direito ou um lateral bom pela direita, porque, mano, não tem como. Não tem como, tem que contratar. Na lateral esquerda, o Vasco tem que colocar o Lucas Piton, lateral esquerdo titular que tem do Vasco até o momento, né? O Lucas Piton é um dos melhores sims que nós temos no nosso elenco.
Na dupla de volantes, não tem muito como fugir de Sforza e Matheus Carvalho. São os dois melhores volantes do Vasco à disposição no momento. Esse time do Vasco mudaria completamente a perspectiva se tivesse Paulinho e Jair à disposição. Seria outro meio de campo, outra história, jogadores muito mais qualificados tecnicamente. Aí, porra, daria um salto de qualidade absurdo no time do Vasco, que talvez o time até brigasse por um meio de tabela. Mas o que temos de momento é Matheus Carvalho e Juan Sforza. Matheus Carvalho é um jogador que não tem muita experiência em time grande, então assim ele acaba até sentindo alguns jogos. O Sforza é um jogador extremamente jovem, argentino, chegando ao futebol brasileiro, tentando se adaptar e já pegando uma panela de pressão prestes a explodir, que é esse time do Vasco. Eu sei que não deve ser fácil, mas, cara, você tem que ter personalidade. O Vasco pagou caro no Sforza, vai ter que ser aí ele mesmo e Matheus Carvalho, dois volantes canhotos, mas é o que o Vasco tem no momento. E aí, armando o time, o Payet, não tem muito como fugir disso. O Vasco precisa urgentemente da volta do Dimitri Payet, que ele volte a ser organizador do meio de campo do Vasco, que ele possa decidir alguns jogos pra gente, que ele possa pifar alguns passes. Na ponta direita não tem como você fugir de Adson como titular, é o melhorzinho, o mais qualificadozinho tecnicamente, já se provou jogando no Corinthians, é um jogador que, se tiver uma sequência de jogos, ele e João Vitor, até que se entendem, né, já tem entrosamento de Corinthians, acho que eles podem render no time do Vasco. O próprio Lucas Piton também já tem entrosamento com o Adson, então pode ser que funcione. O Vasco não tem como gastar o que gastou no Adson, utilizar ele no banco de reservas, botando o Rossi como titular. Cara, que mundo, isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Porra, o Adson é preterido no time do Vasco até pelo Eric Marcos. Tá maluco, cara? O que o técnico tem na cabeça? Na ponta, pelo lado esquerdo, o Vasco vai ter que ter o David como titular, que nos últimos jogos até tem sido o jogador mais consciente desse time do Vasco. E no comando de ataque, o Vasco vai ter que ter o Pablo Verrete jogando mais uma vez. E aí, cara, eu acho que seria interessante, por exemplo, você trabalhar com movimentação, do Adson podendo ter liberdade para flutuar, o Payet tendo também liberdade para flutuar, o Adson colando aqui mais por dentro para tentar triangular essas jogadas com ultrapassagens do João Vitor, que tem uma boa velocidade, o próprio David pisando na área para tentar aproveitar cruzamentos, o Vasco adiantando aqui o Matheus Carvalho, um Sforza, chegando mais com o Maicon, com o Léo e com o próprio Lucas Piton também tendo liberdade para subir. Essas podem ser algumas alternativas do time do Vasco, mas eu acho assim, o primeiro passo para o Vasco voltar a ganhar é botar essa escalação em campo. O segundo passo, na verdade, o primeiro passo para o Vasco voltar a ganhar é retomar um pouco da sua confiança. E você só retoma a sua confiança jogando bem ou você ganhando o jogo, mesmo até jogando mal, mas você ganhando o jogo. Essas são formas de você retomar um pouco de confiança. Pro Vasco, porra, cara, a gente já tá na quinta rodada, o Vasco tem 4 derrotas, uma vitória, a situação tá complicada, então tem que reagir agora. Então o Rafael Paiva, técnico do Vasco, não é momento dele inventar, não é momento de ficar brincando de colocar Rossi titular, não é momento para ficar inventando Eric Marcos, não é momento para isso, é para fazer o básico, cara. O básico bem feito vai funcionar para esse time do Vasco. Pode ser que a gente não ganhe do Palmeiras, Atlético Mineiro, mas, porra, a gente tem que ganhar pelo menos os jogos mais fáceis e acessíveis dentro de São Januário, se quiser ficar na Série A 2024. E é isso, rapaziada. Esse é o melhorzinho que tem no time do Vasco. Então não podemos abdicar de cobrar contratações para esse meio de temporada. Não podemos abdicar de cobrar um treinador bom no time do Vasco, que faça esse time jogar futebol e que extraia o melhor dos seus jogadores. Você pegando assim o time do Vasco, cara, não é um time tão horroroso, é um time, pra falar, pô, um time ruim, cara, mas o maior problema do Vasco é que esse time é mal treinado, cara, não tem nenhuma coordenação tática no time do Vasco, não tem jogada trabalhada, não tem nada, é um vazio de ideias, é cada um por si, e é isso, cara. Esse é o time do Vasco atualmente. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, se vocês farem alguma alteração ou não. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!